O silêncio da sala de reuniões foi quebrado por uma gargalhada arrogante. O bilionário Ricardo Almeida, CEO da Tecnova Soluções, apontava com um sorriso debochado para o canto da sala, onde Mariana Costa terminava de passar o pano no chão. "Ei, você aí! Aqui limpa! Qual é a sua opinião sobre nosso novo projeto bilionário?" perguntou, cruzando os braços, com o tom de quem queria apenas divertir os colegas. Os executivos, todos de terno caro, riram alto. As risadas ecoaram entre os vidros fumê e as poltronas de couro. Mariana, com a vassoura ainda na mão, levantou o olhar. Por um instante, o mundo pareceu parar. A humilhação doía, mas os olhos dela não tremiam. E foi ali, naquele constrangimento planejado, que algo começou a mudar. Era uma manhã abafada em São Paulo. No 28º andar da Torre Tecnova, o brilho do sol refletia nos prédios espelhados e invadia a sala onde as reuniões milionárias decidiam o futuro da empresa. Mariana chegou cedo, como sempre. A água do balde ainda morna, o uniforme azul claro justo demais, já desbotado nas mangas. Enquanto passava o pano, ela murmurava uma música que aprendeu com a mãe. Uma mulher doce, frágil, agora deitada numa cama em casa, lutando contra um coração cansado. Mariana pensava nela o tempo todo. Formada até o 5º semestre de administração, ela tinha trancado a faculdade 2 anos antes. Faltou dinheiro, sobrou o hospital. Morava com a mãe num prédio simples na Água Branca, onde o ventilador barulhento misturava o cheiro de remédio com o do café passado da vizinha. A vida era dura, mas ela nunca se permitiu perder a esperança. Toda noite, entre uma visita ao quarto da mãe e o banho rápido, estudava nos livros usados que ainda guardava. Naquele dia, porém, o destino escolheria testá-la de frente. Quando os primeiros executivos da Tecnova começaram a entrar na sala, o som dos saltos e dos perfumes caros tomou o ar. Mariana recolheu discretamente o balde, pronta para sair antes que a reunião começasse. Mas Ricardo, de terno cinza e sorriso cruel, percebeu. "Ei, dona Mariana, fique aí mesmo", disse alto. Os diretores riram, já sabendo que viria provocação. "Já que você está aqui, diga pra gente, com as vendas caindo 15%, o que devemos fazer? Ensine a nós, ricaços, o segredo da faxina financeira", completou, arrancando risos ainda mais altos. Mariana respirou fundo. O olhar de Dona Lourdes, a copeira, a encorajava discretamente de um canto, próxima à garrafa de café. Eram amigas, confidentes nas horas de descanso. Ela levantou o queixo e respondeu calmamente. Cortaria os gastos com viagens de luxo e investiria em treinamento para a equipe de vendas. Eles trazem o dinheiro, não as fotos dos jantares caros. O ar gelou por um instante. O riso dos executivos sumiu. Ricardo, sem saber o que dizer, forçou uma gargalhada debochada. "Olha só, a filósofa do balde. Volte para o seu serviço, menina. Isso aqui não é lugar de analfabetos." Dona Lourdes baixou o olhar, o coração doendo. Mariana apenas assentiu, com o rosto sereno. Por fora, mas por dentro algo queimava. Ela sabia que tinha razão, e também sabia que aquilo não ficaria assim. Nos dias seguintes, a humilhação se repetiu em doses silenciosas. No segundo dia, Mariana limpava o corredor do andar executivo quando ouviu risadas vindo da sala de reuniões. Ricardo conversava com o gerente de RH, Paulo Mendes, exibindo gráficos. De propósito, ele empurrou uma pilha de relatórios que estavam sobre uma mesa. As folhas se espalharam pelo chão, deslizando em direção a ela. "Ei, faxineira, isso é o seu território. Limpa isso aqui agora e some. Estamos trabalhando." Ela abaixou-se sem dizer nada. Enquanto recolhia as folhas, algo chamou sua atenção. Números de estoque errados, margens que não batiam com dados que ela lembrava de ler no site de transparência da Tecnova. Mariana anotou discretamente algumas linhas no pequeno caderno que sempre carregava no bolso do uniforme. Quando se afastou, Dona Lourdes passou por ela levando café e sussurrou. "Guarde isso, menina. Esse homem vai se arrepender." Mariana apenas assentiu.
O coração acelerado batia com força, como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. 3 dias depois, o clima tenso já tomava conta dos bastidores da empresa. O burburinho sobre cortes de pessoal e relatórios incoerentes circulava entre os funcionários. Mariana, sempre silenciosa, observava tudo. Na hora do almoço, no refeitório lotado, aconteceu a terceira humilhação. Ricardo entrou com Paulo Mendes. O som das conversas diminuiu automaticamente. Todos se levantaram por respeito ou medo. Ele apontou para Mariana na fila com a bandeja na mão. Olha ali a expert em administração. Me diz, Mariana, como é mesmo que se gerencia 500 funcionários sem o diploma? Ah, é verdade. Você nem sabe somar. Os outros funcionários riram, alguns apenas por nervosismo. Mariana olhou firme para ele, mas não respondeu. Apenas anotou algo em seu caderno. Plano de demissões em massa. Possíveis violações CLT. Artigo 477, em Q2. Ela não queria vingança. Queria justiça. Dona Lourdes se aproximou, com os olhos marejados, e cochichou. Falei com meu sobrinho João. Ele é contador aqui. Vai ver suas anotações hoje à noite. Mariana apenas sorriu, uma fagulha de esperança reacendendo. O jogo começava a virar, mesmo que ninguém ainda soubesse. No dia seguinte, João Silva, contador meticuloso e discreto, confirmou tudo. Esses relatórios estão errados, Mariana. Tem manipulação de estoque e parece que 2 milhões foram desviados. As palavras dele deixaram Mariana tonta, mas ela sabia o que precisava ser feito. Eu só quero que a verdade apareça, nada mais, respondeu firme. João acenou. Deixa comigo e com a Dona Lourdes. Mas pro bem de todo mundo, fique quieta, ainda. Ela respirou fundo e voltou ao serviço no 28º andar, sentindo o peso de um segredo que poderia derrubar um império. 2 dias depois, uma circular interna anunciou: Mariana Costa será transferida para o turno da noite por insubordinação. O e-mail foi assinado por Paulo Mendes, com cópia para Ricardo. Ao ver a mensagem no celular, ela sentiu o estômago revirar, mas não chorou. Apenas olhou para a janela da sala de limpeza e viu o reflexo do entardecer se dissipando sobre os vidros da cidade. Naquele reflexo, ela viu força. Eles não imaginam o que vem aí, disse a si mesma em voz baixa enquanto fechava o armário de produtos. Do outro lado do corredor, Ricardo observava com desprezo calculado. Essa mulher precisa aprender o lugar dela, murmurou a Paulo. O que ele não sabia é que o chão que pisava estava começando a desabar, e Mariana seria o nome gravado na rachadura. A noite desceu sobre São Paulo com um ar abafado e o zumbido dos ônibus passando pela Marginal Tietê. Mariana deixou o prédio da Tecnova mais tarde do que o normal, o uniforme ainda úmido de suor e indignação. O aviso de mudança para o turno da noite parecia ecoar dentro dela. Cada passo até o ponto de ônibus soava como se a cidade repetisse o deboche do patrão. Mas por baixo do medo, uma decisão amadurecia, lenta, firme, como uma faísca escondida no escuro. Quando chegou em casa, a mãe ainda estava acordada, vendo uma novela antiga. O som da televisão se misturava ao barulho distante dos cachorros da rua. Filha, você tá com essa cara. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Dona Célia com a voz fraca. Mariana forçou um sorriso. Nada, mãe, só cansaço. Mas logo tudo vai melhorar. Guardou o uniforme no varal e, com o caderno já em mãos, se sentou à mesa da cozinha. Começou a revisar cada anotação, as datas de relatórios, os números falsos, os detalhes das compras fictícias. O lápis riscou o papel com precisão. João tinha razão. Havia fraude, e o dinheiro estava sendo drenado aos poucos para contas em nome de empresas fantasmas. Do quarto, ouviu a tosse pesada da mãe. Levantou e foi até ela, segurando a mão magra. Você ainda vai se orgulhar de mim, mãe. Eu prometo, sussurrou. Na manhã seguinte, a Tecnova parecia o mesmo prédio de sempre. Vidros limpos, cheiro de café caro, corredores frios. Mas algo no ar estava diferente. Os funcionários cochichavam mais.
Diziam que o conselho chamara uma assembleia extraordinária de investidores para dali a 2 semanas. E Ricardo parecia preocupado, embora disfarçasse com aquele sorriso de sempre. No turno da noite, o prédio ficava silencioso. A maioria das luzes se apagava e o som das máquinas de limpeza ecoava pelos andares vazios. Foi nesse silêncio que Mariana começou a se preparar. Cada documento, cada número incoerente, cada detalhe registrado em seu caderno se tornava parte de um quebra-cabeça que agora ela queria mostrar ao mundo. João, o contador, enviava a ela cópias dos arquivos escondidos. Esses prints são prova dos desvios, disse ele numa mensagem cifrada. Mas para apresentar você precisa de alguém lá em cima, alguém com autoridade. Mariana pensou por um instante e digitou: Dona Lourdes. 3 noites depois, as duas se encontraram discretamente no refeitório vazio. A copeira, de avental branco e mãos cansadas, depositou uma pequena sacola sobre a mesa. Dentro havia um pendrive e o crachá de visitante do sobrinho. Com isso, você pode acessar a sala de controle de mídia durante a assembleia. Mas cuidado, se te pegarem, o Ricardo te põe na rua. Mariana olhou para a mulher que a tratava como filha. Eu não ligo mais, Dona Lourdes. Eu só quero a verdade. Eles não vão rir de mim de novo. As duas se abraçaram. Aquilo não era apenas um plano. Era um ato de coragem nascido da humilhação. 1 semana antes da assembleia, os sinais de tensão começaram a se tornar visíveis. Ricardo estava cada vez mais agressivo com todos. Na segunda-feira, ele discutiu com o gerente financeiro aos gritos. Você vai fazer parecer que as vendas subiram, entendeu? Eu não quero justificativas. Mariana estava passando pano no corredor e ouviu cada palavra. O coração dela a acelerou. Com cuidado, escreveu no caderno: pressão direta em equipe financeira, 0902, manipulação confirmada. Dona Lourdes, que vinha ao lado com a bandeja de café, se virou discretamente. Menina, grava isso. É sua segurança. E foi assim que ela começou a usar o aplicativo do celular antigo para registrar áudios escondidos. Em um deles, a voz de Paulo Mendes era clara. Ricardo, isso vai dar problema jurídico. Se a auditoria comparar as planilhas, vão ver o rombo. E o bilionário respondeu frio. A auditoria é minha, eles só veem o que eu deixo. No fim daquela semana, as humilhações continuaram. Ricardo parecia se divertir em ver Mariana sobreviver ao turno da noite. Certa madrugada, ele apareceu de surpresa no escritório, acompanhado de 2 seguranças. Então é aqui que a heroína da limpeza se esconde? Perguntou com um sorriso maldoso. Achou mesmo que ia se misturar com a gente, hein? Mariana ficou em silêncio, o pano na mão, o cheiro de desinfetante subindo no ar. Ele se aproximou, baixo demais para que as câmeras gravassem. Você devia me agradecer. Ainda tem emprego por pena. Ela respirou fundo, olhou nos olhos dele e respondeu quase num sussurro. E você devia agradecer que alguém ainda limpa a sujeira que faz. Ricardo riu, debochado. Engraçadinha. Cuidado para não escorregar nessa água suja. Depois deu as costas, deixando o som de seus passos ecoando no corredor. 2 dias depois, João confirmou por mensagem. O conselho vai transmitir a assembleia ao vivo. Todos os diretores estarão lá. Mariana respondeu apenas: perfeito. Enquanto limpava o auditório principal, olhou para o palco brilhante e as poltronas acolchoadas que jamais seriam ocupadas por alguém como ela, até agora. O espaço cheirava a perfume caro e prepotência. Ela se aproximou do púlpito, tocou de leve o microfone e imaginou: e se eu falasse daqui? Por um instante sentiu medo, mas o medo cedeu lugar à raiva, à justiça, à memória das risadas, dos olhares, das humilhações. Ela sorriu sozinha, ajeitando o crachá e guardando o caderno no armário da limpeza. Eles vão ouvir a opinião da faxineira, murmurou, enquanto as luzes do auditório se apagavam uma a uma. No dia seguinte, o clima na Tecnova era estranho. Os boatos cresciam
Investidores haviam feito perguntas demais e alguém anônimo avisou o conselho sobre irregularidades. Ricardo andava de um lado para o outro, triturador de papel ligado, olhares desconfiados. Alguém está vazando informação. Descubram quem, gritou ele para o RH. Paulo Mendes tentou acalmá-lo. Talvez seja paranoia, Ricardo. Mas o CEO não relaxava. Se for aquela faxineira metida, juro que destruo a vida dela. O destino, porém, já tinha escolhido o palco da queda, e a plateia já estava sendo convidada. A manhã da assembleia amanheceu cinza, com nuvens pesadas pairando sobre a cidade. Mariana acordou mais cedo que o habitual, o coração acelerado. Olhou para o espelho e observou o uniforme recém-passado. Era o mesmo azul gasto de sempre, mas agora parecia uma armadura. Passou um batom suave, algo raro, e prendeu o cabelo num coque firme. Na mesa, o caderno e o pendrive aguardavam, companheiros de uma missão silenciosa que ela escolhera cumprir. "Vai dar certo, filha?" perguntou Dona Célia, com a voz trêmula. Mariana segurou a mão da mãe e sorriu. "Vai, mãe. E mesmo que não dê, pelo menos eu tentei. Alguém precisa tentar." Saiu antes do sol nascer, com o ônibus ainda quase vazio. As janelas embaçadas refletiam uma cidade que parecia indiferente à coragem que se erguia de dentro de uma moça com um uniforme de faxina. Na Tecnova, o ambiente fervilhava. Câmeras sendo instaladas, investidores chegando, jornalistas na recepção. O nome da empresa estourava nos telões do saguão. Tecnova, Assembleia Geral com transmissão internacional. Ricardo Almeida circulava de terno preto, sorriso ensaiado, aperto de mão firme. Ele adorava aquelas manhãs de poder, onde todos fingiam acreditar em suas promessas. Do lado oposto do prédio, no subsolo, Mariana ajustava os produtos de limpeza num carrinho que mais parecia seu escudo. Dona Lourdes apareceu com um olhar protetor. "Tá pronta, menina?" "Pronta, como nunca estive." As duas se abraçaram rapidamente. Lourdes enfiou na mão dela o crachá do sobrinho João, com um papel dobrado dentro. "Senhas de acesso aos arquivos e... o conselho já está sabendo que pode haver algo sujo. Eu mandei uma mensagem ontem para o presidente, mas não citei seu nome." Mariana a olhou emocionada. "A senhora é meu anjo da guarda." "Não, sou só uma copeira que se cansou de ver injustiça", respondeu Lourdes, ajeitando o avental. Por volta das 10 horas, o auditório principal estava lotado. Cerca de 200 investidores sentavam-se em fileiras alinhadas. As câmeras ajustadas focavam o palco central, onde Ricardo ajeitava o microfone. Os diretores se colocavam atrás dele, como um muro de ternos e falsos sorrisos. Mariana entrou discretamente pela lateral, empurrando o carrinho e posicionando-se atrás das cortinas. O coração batia como martelo, as mãos suavam. Ela respirou fundo, lembrando das palavras da mãe. "A verdade não precisa gritar, filha. Basta não se calar." Quando Ricardo começou a falar, o ar do auditório pareceu pesado. "Senhoras e senhores, hoje celebramos mais um ciclo de sucesso da Tecnova Soluções." As frases eram polidas, mas vazias. Ele exibia gráficos no telão, todos otimistas, todos falsos. Mariana observava de perto. Um dos monitores secundários mostrava o controle da transmissão ao vivo. O momento certo estava se aproximando. Nos bastidores, João digitava códigos na sala de controle, enquanto Lourdes mantinha o porteiro distraído com café e bolo. O plano era simples e arriscado. No meio da apresentação, quando Ricardo tentasse vender sua imagem de gênio corporativo, eles inseririam no telão os e-mails e planilhas verdadeiras. Mariana seria a peça final, a voz. Ricardo abriu um gráfico em vermelho e riu. "Mesmo com quedas temporárias no trimestre, nossas vendas voltaram a subir. Isso é resultado da minha liderança direta." A plateia aplaudiu. Mariana fechou os olhos por um segundo. O som das mãos batendo ecoou como zombaria. Quando as palmas cessaram, Ricardo olhou para o lado e avistou Mariana encostada no canto com o carrinho.
Um sorriso torto nasceu em seu rosto. Olha quem está aqui, a nossa consultora informal. As risadas tomaram a sala. Mariana, venha cá, disse ele, segurando o microfone. Você é tão inteligente, não é? Por que não dá a sua opinião sobre essa nossa estratégia de expansão no Nordeste? Vai ser divertido. Lourdes, que assistia de longe, prendeu a respiração. Mariana caminhou até o palco. O silêncio cresceu conforme ela se aproximava. Os passos ecoavam, um por um. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e naquele instante ela não viu mais o homem poderoso. Viu apenas o covarde escondendo sujeira atrás de gravatas caras. Quer mesmo a minha opinião? Ela perguntou com a voz calma. Claro, todos aqui estão curiosos, retrucou o bilionário, exibindo os dentes num falso sorriso. Mariana respirou fundo e abriu o caderno. Então, escutem bem. Foi quando João, da sala de controle, apertou Enter. O telão piscou. Os gráficos de Ricardo desapareceram, substituídos por e-mails, extratos bancários e planilhas autenticadas. Um zunido de espanto atravessou o auditório. Esses são os relatórios reais da Tecnova dos últimos 3 trimestres, começou Mariana. Aqui constam vendas infladas em 20%, contas fantasmas e o desvio de R$2 milhões escritos pelo próprio senhor Ricardo Almeida. As câmeras captaram o rosto dele mudando de cor. Isso é um absurdo. Corte essa transmissão agora, gritou. Mas João bloqueou os comandos principais com as senhas do conselho. A live continuava. Mariana manteve-se firme. Esses dados cruzam informações públicas e internas. Eu mesma anotei durante o trabalho e pedi ajuda ao contador João Silva, que validou tudo. Temos documentos com assinatura digital comprovando desvio de verba corporativa. Os murmúrios cresceram. Vários investidores já estavam de pé. Um deles, o presidente do conselho, o senhor Davi Fontes, caminhou até o palco com o celular em punho. Esses documentos chegaram até mim ontem à noite, disse sério. Decidimos auditar e hoje confirmo. Tudo é verdadeiro. Ricardo, desesperado, tentou arrancar o microfone das mãos dela. Ela é só uma faxineira, uma mentirosa qualquer. Mariana deu um passo atrás, olhando-o firme. Sou faxineira, sim. E justamente por isso aprendi a ver o que vocês escondem debaixo do tapete. O público explodiu em murmúrios. Alguns executivos abaixaram a cabeça. Outros começaram a se afastar de Ricardo lentamente, como se pudessem apagar a cumplicidade. Lourdes chorava escondida no fundo da plateia. João observava pela tela da cabine, o coração disparado. Era a virada de uma história que começou com humilhação e terminava com dignidade. Ricardo ainda tentou dar ordens, mas as câmeras continuavam transmitindo. Senhores, essa mulher invadiu, manipulou arquivos. É crime. O presidente do conselho virou-se para ele. Crime foi o que você cometeu, Ricardo. Já pedimos à equipe jurídica. Você está suspenso e a auditoria começa agora mesmo. O salão, antes barulhento, mergulhou num silêncio tenso. Mariana olhou para o público, segurando o caderno com firmeza. Eu não queria vingança. Queria respeito. Só isso. O microfone tremia nas mãos dela, mas a voz permanecia firme. Ricardo, pálido, não achava palavras. Acabou, Ricardo. Acabou, murmurou Paulo Mendes, o RH, desviando o olhar. No fundo, Dona Lourdes ergueu discretamente o polegar. E pela primeira vez, Mariana sorriu no palco que antes fora reservado apenas aos poderosos. Por alguns segundos, o tempo pareceu congelar. As luzes do auditório refletiam em cada rosto surpreso, e o som do ar-condicionado era a única coisa audível. Ricardo, tremendo, tentou retomar o controle. Segurança! Tirem essa mulher daqui agora! Gritou a voz rouca de desespero. Mas ninguém se moveu, nem mesmo os seguranças. Eles se entreolharam, enquanto o presidente do conselho, Davi Fontes, levantava a mão, ordenando silêncio. Ninguém toca nela, disse com firmeza. Ela está falando a verdade e salvou a nossa empresa.
Mariana respirou aliviada, mas o coração ainda batia acelerado. Havia risco em tudo. Ela sabia. Mas pela primeira vez não sentia medo. Apenas paz. Ricardo, cambaleando de raiva, ainda insistiu. Isso é uma conspiração. Essas provas foram fabricadas. Essa mulher quer dinheiro. Mariana o encarou de frente. O senhor já tirou muito de muita gente, mas o que queria de mim era silêncio. E isso o senhor nunca vai ter. A plateia murmurava. Um dos investidores estrangeiros cochichou para o tradutor. She's brave, very brave. Os olhos de Mariana se encheram d'água, mas ela não deixou cair uma lágrima. Enquanto isso, na sala de controle, João monitorava o servidor. A transmissão continua, Lourdes. O mundo inteiro tá vendo, exclamou. Lourdes, com o coração quase pulando, levou a mão à boca e murmurou uma prece rápida. No auditório, o conselho começou a se movimentar. Vários acionistas puxavam relatórios no tablet, comparando os números. Outros revoltados levantavam voz. Queremos explicações imediatas. Isso é fraude corporativa. Investimos milhões. Ricardo dava passos curtos, suando, enquanto olhava em volta, sem saber para onde fugir. O sorriso arrogante desaparecera. Mariana sentiu o peso do momento. As pessoas a observavam de um jeito novo, não como a faxineira invisível, mas como alguém que teve coragem de dizer o que todos temiam. Senhor Ricardo Almeida, anunciou o presidente do conselho, ajustando os óculos. Você está oficialmente afastado do cargo até segunda ordem. A investigação será conduzida por auditores independentes. E a partir de agora, esta funcionária passa a ter proteção integral da empresa. O público aplaudiu, lentamente no começo, depois com força. O som das palmas ressoou como uma libertação. Ricardo deixou o palco cambaleando, a gravata solta, o olhar vazio. No corredor, João e Lourdes o viram passar e desviaram o olhar. A casa dele caiu, murmurou João. E não foi só a casa, respondeu Lourdes, foi o trono. Lá fora, no estacionamento, ele chutou a porta do carro e gritou: Maldita, isso não vai ficar assim. Mas ninguém ouviu, só o som da própria respiração ofegante misturado ao das buzinas da cidade. Horas depois, no saguão, Mariana foi chamada para uma sala reservada. Estavam lá o presidente do conselho, 2 advogados e João. Mariana, sua atitude evitou um desastre financeiro. Você tem ideia do que fez? Perguntou Davi Fontes. Ela balançou a cabeça, humilde. Só fiz o que achei certo. Pois fez mais do que certo. A Tecnova sobreviveu hoje por causa da sua coragem. Mariana mal sabia o que responder. Eu só não queria mais ver gente como ele rindo da minha cara, disse baixinho. O presidente sorriu. A partir de amanhã, queremos você como coordenadora de compliance. Vai ter uma equipe. E queremos patrocinar seus estudos. Volta para a faculdade. É uma ordem. Ela ficou muda por alguns segundos. Eu? Coordenadora? João confirmou. É sério, Mari. Você merece. Dona Lourdes apareceu na porta, ofegante, com os olhos brilhando. Menina, eu já sabia. Eu disse um dia o bem ia brilhar. Eles riram juntos. Depois de tanto que engolir em silêncio, Mariana finalmente se permitiu chorar. Naquela noite, o noticiário noticiava o escândalo. CEO da Tecnova demitido após denúncia interna exposta ao vivo. Os apresentadores narravam o caso como se fosse um filme. E, de certa forma, era. Um filme real sobre poder, orgulho e justiça. Ricardo sumiu das câmeras. Alguns diziam tê-lo visto no aeroporto. Outros diziam que foi expulso da própria cobertura de luxo. Enquanto isso, no pequeno apartamento na Água Branca, Mariana chegou exausta, segurando as flores que ganhara dos colegas. A mãe estava na poltrona, sorrindo, os olhos marejados. Vi você na TV, filha, minha menina, que orgulho. Mariana ajoelhou-se ao lado dela, segurando-lhe as mãos. Eu falei que você ainda ia se orgulhar de mim, né? Dias depois, o clima na Tecnova era outro. O respeito por Mariana era visível. Cumprimentos no corredor, olhares de admiração, até sorrisos sinceros. Os executivos falavam seu nome com reverência.
Certa tarde, ao cruzar com a equipe de limpeza, Mariana parou, olhou para eles e disse: "Vocês não são invisíveis, nunca foram, e ninguém aqui vai esquecer disso." O aplauso veio espontâneo, emocionado. Dona Lourdes, passando com uma bandeja, sussurrou: "Tá vendo, menina? Agora é você quem ensina o patrão." Mariana sorriu. "Não quero mandar, só quero que respeitem." 3 dias depois, Ricardo apareceu de surpresa na portaria. Cabelos desalinhados, olhar cansado. Pediu para falar com ela. O segurança hesitou, mas Mariana autorizou. Foram até o estacionamento, no mesmo lugar onde tudo começou. "Eu errei", disse ele, a voz embargada. "Nunca imaginei que aquela brincadeira insignificante fosse virar isso." "Não foi uma brincadeira", respondeu ela. "Foi humilhação. E humilhar os outros nunca é insignificante." Ele assentiu, envergonhado. "Você salvou a empresa e me destruiu, mas talvez eu merecesse." Mariana apenas respirou fundo. "Eu não te destruí, Ricardo. Você se destruiu sozinho." Ele baixou a cabeça e foi embora, sem olhar para trás. Enquanto isso, o sol começava a descer entre os prédios da cidade. Mariana observou o reflexo dourado sobre os vidros da Tecnova, sentindo o peito leve. Ela venceu. E não por gritar mais alto, mas por nunca mais abaixar a cabeça. Na manhã seguinte, o prédio da Tecnova estava diferente. O mesmo luxo, o mesmo cheiro de café importado, mas um clima novo circulava pelos corredores. Uma sensação de limpeza moral, como se cada canto da empresa tivesse sido varrido junto com os papéis do escândalo. Mariana entrou pela portaria principal pela primeira vez usando crachá dourado. Coordenadora de compliance. Lia-se abaixo do nome dela. O segurança, que antes mal anotava, agora abriu o portão e sorriu. "Parabéns, dona Mariana." Ela agradeceu com timidez. Cada bom dia recebido parecia parte de uma vida que antes pertencia aos outros. Dona Lourdes a esperava ao lado do elevador com um bule na mão. "Primeiro dia de chefia e já tem café fresquinho. Eu não ia deixar você entrar nesse novo mundo sem o gosto bom da vitória." Mariana riu com os olhos marejados. "A senhora é demais, Lourdes." "Não, menina, demais é você. Só fiz segurar o pano enquanto você limpava a alma dessa empresa." No primeiro andar executivo, os tapetes haviam sido trocados, os quadros antigos de Ricardo removidos. A sala dele estava fechada, lacrada com fita de auditoria. Ao lado, na sala nova de Mariana, uma mesa simples, mas de madeira maciça, a esperava. Havia flores amarelas enviadas pelos colegas e uma caneca com a frase: "Coragem é a nova liderança." Ela se sentou devagar, olhando ao redor. Na parede, uma janela dava vista para o horizonte cinzento da cidade. Por um instante, lembrou-se do uniforme azul, do cheiro de desinfetante, do riso debochado. E, em silêncio, agradeceu a si mesma por nunca ter desistido. João bateu à porta. "Trouxe as cópias dos relatórios antigos, chefe." "Chefe?" repetiu ela sorrindo. "Ué, agora é, né? E já ouvi dizer que o novo CEO quer você na reestruturação geral." Ela ergueu as sobrancelhas. "Novo CEO?" João assentiu. "O conselho anunciou ontem, Davi Fontes. Ele disse que quer mudar a cultura da empresa. Começar ouvindo quem nunca teve voz." Mariana olhou para o teto e soltou um riso leve. Quem diria? As vozes baixas finalmente sendo ouvidas. Naquela tarde, houve uma pequena cerimônia interna. O presidente Davi reuniu todos no saguão da empresa e falou diante de dezenas de funcionários e câmeras. Todos viram o que aconteceu. Todos sentiram vergonha. Mas hoje nós celebramos uma nova fase, e o símbolo dessa virada está aqui, entre vocês. Chamou Mariana ao palco. Ela subiu tímida, sob aplausos intensos. Dona Lourdes chorava no fundo. Davi continuou. Esta mulher nos lembrou do valor mais fundamental que uma empresa pode ter, a integridade. E provou que dignidade não é sobre o cargo que ocupa, mas sobre o caráter que carrega. Mariana pegou o microfone, ainda sem acreditar. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Respeito e verdade nunca deviam ser luxo de rico, devem ser o básico.
Os funcionários aplaudiram de pé, e enquanto as palmas ecoavam, ela viu os rostos de antigos colegas, até alguns executivos que antes riram dela, agora aplaudindo com vergonha e admiração misturadas. Nos dias que seguiram, Mariana começou um trabalho silencioso e firme. Reorganizar processos, criar um canal de denúncias, garantir que ninguém mais seria calado. Entre reuniões e planilhas, achava tempo para estudar. À noite, voltava para a universidade, agora com bolsa integral. Certa vez, no intervalo da aula, uma colega perguntou: "É você mesmo, a da Tecnova, aquela da reunião?" Mariana riu. "Sou eu, mas prefiro que me chamem de aluna agora. Você virou lenda lá no grupo da faculdade. Todo mundo fala da coragem que teve." Mariana olhou para o caderno e respondeu: "Coragem a gente tem quando o medo fica pequeno diante da injustiça." Enquanto isso, Ricardo desaparecera da mídia, mas as notícias sobre o processo contra ele cresciam. O Ministério Público investigava os desvios e rumores diziam que ele tentava negociar um acordo de leniência. As fotos do homem sorridente nos jornais foram substituídas por notas discretas de ex-executivo indiciado por fraude. No entanto, algo inesperado aconteceu. Um mês depois, ele apareceu à porta do apartamento de Mariana. Não com arrogância, com humildade. Vestia uma camisa simples, aparência abatida. "Posso entrar?" perguntou. Mariana hesitou, mas assentiu. Ele entrou devagar, olhando para o ambiente modesto, as paredes com fotos da mãe e os livros espalhados sobre a mesa. "Vim agradecer", disse ele. "Por quê?" perguntou Mariana, confusa. "Por ter impedido que eu afundasse mais. Eu estava cego, achando que podia tudo. Você me fez enxergar o que realmente importa." Ela cruzou os braços. "Não fiz por você, Ricardo. Fiz pelo certo. Eu sei. E é por isso que doeu. Porque você estava certa." Por um instante, o silêncio tomou conta do cômodo. No fundo, Dona Célia os observava da porta do quarto, serena. "Ela sempre teve esse dom", disse a mãe com voz suave. "Ver o que os outros fingem que não existe." Ricardo abaixou a cabeça. "Se um dia eu puder, quero reparar. Talvez doando para o fundo de bolsas que criaram em seu nome." Mariana assentiu. Isso seria um bom começo. Ele foi embora sem olhar para trás. E pela primeira vez, ela sentiu pena, não raiva. 2 semanas depois, um evento simbólico marcou o novo ciclo da Tecnova. O auditório foi rebatizado. Auditório Mariana Costa, Integridade e Coragem. Uma placa brilhava na entrada e funcionários tiravam fotos emocionados. Lourdes, com um lenço novo, sussurrou no ouvido dela: "Quem diria, hein? O chão que você limpava agora tem seu nome gravado." Mariana sorriu, contendo as lágrimas. E esse chão nunca mais vai ser o mesmo." Ela subiu ao palco mais uma vez, não como faxineira humilhada, mas como símbolo de dignidade. "Quando me perguntaram o que aprendi com tudo isso, eu pensei: aprendi que o valor de um ser humano não está na roupa que veste, mas na coragem que mostra quando ninguém está olhando." O público aplaudiu. Mais do que aplausos, era um pedido coletivo de perdão àqueles invisíveis que mantêm o mundo de pé. Naquele fim de tarde, de volta para casa, Mariana passou de ônibus pela frente de uma escola pública. Crianças brincavam no pátio, rindo sem preocupação. Viu uma menina contra a janela varrendo o chão com delicadeza e cantarolando. Aquela cena mexeu com ela. Um espelho do passado, só que leve. No reflexo do vidro, Mariana sorriu. Agora ela sabia. A dignidade nunca precisou de crachá. As semanas seguintes se tornaram um novo capítulo não só para Mariana, mas para toda a Tecnova. O escândalo se transformara em símbolo de reconstrução. Matérias saíam em revistas, blogs e até programas de TV, falando sobre a faxineira que salvou uma empresa bilionária. Mariana, no entanto, continuava a mesma, tímida, focada, com olhar sereno e mente cheia de planos.
O crachá dourado continuava pendurado no pescoço, mas dentro dela nada era sobre status, era sobre voz. A voz que antes ninguém ouvia e que agora ecoava nos corredores da empresa, inspirando outros a falarem também. Certa manhã, durante uma reunião com novos estagiários, uma jovem levantou a mão. Senhora Mariana, posso perguntar algo? O que fazia quando duvidavam de você? Mariana sorriu, pensou por um instante e respondeu. Eu lembrava da minha mãe dizendo que dignidade é coisa que ninguém tira, só quem desiste de si mesmo perde. Os jovens anotaram, atentos, jovens de diferentes origens. E pela primeira vez, entre eles, havia filhos de zeladores, copeiras, seguranças. A Tecnova havia aberto um novo programa de inclusão interna, inspirado na história dela. No outro extremo da cidade, Ricardo vivia recluso, vendendo bens, fechando processos, tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Certa tarde, no bar de uma esquina simples, 2 antigos colegas de diretoria o reconheceram. Um deles se aproximou. Você destruiu sua carreira por ego, disse com frieza. Ricardo olhou para o copo vazio. Não foi o ego. Foi o costume de achar que ninguém embaixo me alcançava. Agora entendo que o topo é o lugar mais frágil para quem não tem base. Quando ele saiu, o vento soprava forte. Pela primeira vez, parecia mais leve, como alguém que finalmente enxergara o homem real sob o terno. Enquanto isso, Mariana trabalhava num novo plano. Queria criar um projeto interno chamado Ouvidos da Base. Uma iniciativa para ouvir funcionários de todos os níveis hierárquicos sobre melhorias e ética. Apresentou a proposta ao presidente Davi, que a ouviu atento, balançando a cabeça positivamente. Será o novo coração da Tecnova, disse ele. Você vai liderar isso. O projeto começou pequeno. Uma caixa de sugestões e um e-mail aberto. Virou um movimento. Em pouco tempo, equipes inteiras começaram a participar, reuniões se tornaram mais acessíveis e até treinamentos passaram a incluir o pessoal da limpeza e portaria. A empresa mudava de dentro para fora. Certa noite, enquanto Mariana revisava os relatórios do projeto, um e-mail inesperado chegou. Assunto: agradecimento. Remetente: Ricardo Almeida. Ela hesitou, mas abriu. Mariana, você não vai acreditar, mas voltei a trabalhar, não como executivo, mas como voluntário em uma ONG de capacitação profissional. Aprendo com gente que nunca ouvi antes. Talvez pela primeira vez eu entenda o que é humildade. Nunca esquecerei o que me disse. Você se destruiu sozinho. Foi verdade. Obrigado por não se calar. Ela leu de novo, silenciosa. Depois fechou o laptop e respirou fundo, permitindo-se um leve sorriso. No dia seguinte, a empresa ferveu de expectativa. Seria realizada a primeira convenção sobre ética corporativa nas empresas brasileiras, sediada na própria Tecnova. Mariana seria a palestrante principal. O auditório, agora batizado com o nome dela, estava impecável. Dona Lourdes andava de um lado para o outro, ansiosa. Nem parece, mas eu tô mais nervosa que você, menina. Mariana riu, ajeitando o microfone no paletó bege. Fica tranquila, senhora Lourdes. Não tem plateia difícil para quem já enfrentou um bilionário arrogante. As duas caíram na risada. Quando as luzes se apagaram e o foco iluminou o palco, Mariana caminhou até o púlpito. A plateia estava cheia. Empresários, jornalistas, alunos e até representantes do governo. Alguns rostos conhecidos estavam ali, observando com respeito. Ela começou devagar. Há um tempo eu limpava este mesmo chão onde hoje falarei. Ninguém sabia meu nome. Alguns me viam como parte dos móveis, mas de uma forma ou de outra eu observava tudo. Aprendi que os lugares mais baixos têm a melhor visão, porque é de lá que a gente enxerga o alto com clareza. A plateia silenciou, absorvendo cada palavra. E quando você é invisível, aprende também o poder do silêncio certo, aquele que escuta, entende, e quando chega a hora, fala o que precisa ser dito. O problema é que muita gente no topo se acostuma com o som da própria voz.
e esquece de ouvir quem carrega a base. Alguns executivos acenaram, visivelmente tocados. Não se trata de eu ter vencido um poderoso. Se trata de justiça. Justiça é o que acontece quando a verdade encontra coragem. Palmas começaram tímidas, depois cresceram até preencher o auditório com aplausos longos. Quando o evento terminou, jornalistas se aproximaram pedindo entrevistas. Como é ser considerada um símbolo de ética? Perguntaram. Mariana sorriu. Não sou símbolo de nada. Sou prova de que todo ser humano tem valor, mesmo quando o mundo tenta esconder. Dona Lourdes apareceu com lágrimas nos olhos. Você não é só prova, é inspiração, minha filha. Mariana segurou suas mãos. E a senhora é o alicerce. Se não fosse você me lembrar do que vale de verdade, eu teria desistido. Naquela noite, de volta à varanda de casa, Mariana olhou para a lua refletida entre as janelas dos prédios. O vento balançava as cortinas e o som distante dos carros misturava-se às risadas das pessoas na rua. A mãe já dormia, respirando tranquila no quarto. Era a primeira vez que a filha podia cuidar em paz, sem o peso da incerteza. Ela abriu o caderno antigo, aquele que carregara no bolso do uniforme. As anotações estavam lá, amareladas como cicatrizes. No final da página, escreveu uma frase nova, decidida. O poder começa com a coragem de quem é subestimado. Fechou o caderno e olhou para o céu, tranquila. Do outro lado da cidade, Ricardo caminhava por uma rua simples, distribuindo currículos para jovens carentes. Viu um rapaz varrendo a calçada e perguntou: "Posso te ajudar com esse saco pesado?" O garoto respondeu rindo: "Claro, chefe." Ricardo sorriu. Não era chefe de nada. E pela primeira vez estava em paz com isso. 2 meses depois, o nome de Mariana Costa já ultrapassava os muros da Tecnova. Universidades a convidavam para palestras, empresas buscavam inspiração em sua história e jornais a chamavam de a voz da integridade. Mas para ela, o que realmente importava era tomar o café da manhã com a mãe, olhar o sol nascendo sobre os telhados simples da Água Branca e sentir que, finalmente, estava onde sempre pertenceu, no próprio caminho. Naquela manhã, ao sair de casa, encontrou um envelope no tapete da porta. Dentro, um convite. Cerimônia Nacional de Mérito Ético e Liderança. Homenagem a cidadãos que inspiram o Brasil. O nome dela vinha impresso em dourado. Mariana respirou fundo. A mãe apareceu na porta sorrindo. Eu sabia, minha filha. O mundo inteiro precisava conhecer o seu coração. O grande dia chegou. O evento aconteceria no Teatro Municipal de São Paulo, o mesmo lugar onde antes apenas políticos e empresários poderosos subiam ao palco. Mariana chegou acompanhada de Dona Lourdes e João. A mãe, por recomendação médica, assistiria de casa, mas mandaram um lenço lilás como amuleto. Do lado de fora, flashes. Jornalistas chamando seu nome, câmeras piscando, gente querendo apertar sua mão. Ela sorriu, meio sem acreditar naquilo. Tem certeza que vim ao lugar certo? Perguntou para Lourdes. Claro que sim. Você varreu o chão da ganância, agora pisa firme no palco da verdade. Lá dentro, o teatro estava cheio. Personalidades, estudantes, trabalhadores. A orquestra afinava os instrumentos. O apresentador anunciou: Senhoras e senhores, convidamos ao palco a mulher cuja coragem transformou vergonha em virtude e silêncio em mudança. Mariana Costa. Ela subiu as escadas devagar, luzes a cegando por um instante. O aplauso era ensurdecedor. Quando chegou ao centro do palco, segurou o microfone com as mãos trêmulas. Respirou. O silêncio se instalou, cheio de expectativa. Eu nunca pensei em ser lembrada. Começou. Eu só queria respeito, porque quem vive na sombra do desprezo aprende rápido o que é valor de verdade. A plateia ouvia atenta, muitos com olhos brilhando. Eu fui humilhada por limpar o chão de uma empresa. E, ironicamente, foi esse mesmo chão que me deu força.
Foi ali, ajoelhada, que descobri que dignidade não depende do olhar dos outros, e sim daquilo que a gente acredita, mesmo quando ninguém vê. Um leve murmúrio atravessou o público, seguido de palmas espontâneas. Tem muita Mariana neste país, continuou. Pessoas que acordam cedo, que trabalham em silêncio, que seguram o peso do mundo, enquanto os poderosos se esquecem de agradecer. Eu falo por elas e digo, a coragem mora onde a arrogância jamais entra. As palmas cresceram, dessa vez de pé. Gente chorando, gritando seu nome. Mariana abaixou a cabeça, emocionada. Depois da cerimônia, na saída, um homem de terno simples se aproximou. Era Ricardo. Estava diferente. Sem relógios caros, sem confiança ensaiada. Apenas um olhar sincero. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos, disse. E o que viu? Perguntou ela sem arrogância, apenas serenidade. Vi o que deveria ter aprendido há muito tempo. O sucesso não é sobre mandar, é sobre servir. Então aprendeu, respondeu ela com um meio sorriso, com a melhor professora possível. Eles se despediram com um aperto de mãos respeitoso. O passado finalmente ficou em paz. Alguns dias depois, Mariana voltou ao bairro de infância. A vizinhança a recebeu com abraços, fotos, risadas. Na padaria da esquina, o padeiro brincou. E aí, doutora Mariana, vai me ensinar a administrar esse negócio aqui? Só se for tomando um café primeiro, respondeu sorridente. De repente, uma garotinha se aproximou com um pano de chão enrolado no braço. Moça, minha mãe disse que você virou chefe. Eu também quero ser faxineira inteligente igual você. Mariana se agachou até a altura dela e sorriu. Você pode ser o que quiser, mas nunca esquece de uma coisa. Ninguém é pequeno demais para mudar algo grande. A menina assentiu com os olhos brilhando. Prometo. Naquela noite, Mariana chegou em casa e encontrou a mãe acordada, com um lenço lilás nos ombros e um sorriso tranquilo. Você fez o que eu sempre sonhei, disse Dona Célia. E o que era, mãe? Mostrar para o mundo que ser simples é ter grandeza sem precisar dizer. Se abraçaram e por um instante o tempo parou. Nenhum aplauso, nenhuma câmera, apenas amor e orgulho. Nos meses seguintes, o projeto Ouvidos da Base se expandiu para outras empresas, transformando-se em uma referência nacional. Mariana passou a orientar jovens trabalhadores em vulnerabilidade social, ensinando sobre ética e autoestima. Sempre começava suas falas com a mesma frase: justiça não é um cargo, é uma escolha. João tocava os projetos voluntários, Lourdes havia se aposentado e agora cuidava de um café comunitário dentro da própria Tecnova. Café da Verdade, como os funcionários começaram a chamar. Ricardo, por sua vez, prestava consultoria gratuita para pequenas cooperativas de bairro. A história deles deixou de ser manchete e virou exemplo silencioso, porque o verdadeiro impacto não precisa de palco, precisa de persistência. Numa manhã de sábado, Mariana saiu para caminhar na praça. O vento soprava suave, folhas secas caíam devagar, e um grupo de estudantes a reconheceu. Um deles pediu uma foto e perguntou: "Você acredita que o bem sempre vence?" Ela pensou por alguns segundos olhando o céu nublado. O bem não vence sempre. Mas quando alguém tem coragem de fazê-lo, mesmo sozinho, ele muda o mundo. Um pedacinho de cada vez. E seguiu andando, com passos leves, como quem não carrega mais peso algum. Moral da história. No fim, não foi sobre uma faxineira humilhada, nem sobre um bilionário arrogante. Foi sobre o poder silencioso de quem observa, aprende e decide agir quando ninguém mais tem coragem. Porque a dignidade pode ser humilde, mas é inquebrável. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Você já viu alguém simples dar uma lição de grandeza?